Bem, pessoal, bem-vindos aí a mais uma parte da nossa aula de cinemática de partículas, e nessa parte nós apenas vamos resolver mais dois exemplos relacionados ao estudo do movimento curvilíneo em coordenadas normal e tangencial. Nesse exemplo 1.14 nós temos o seguinte enunciado: um carro de corrida C move-se em torno da pista circular que tem um raio de 90 metros. Se o carro aumenta sua velocidade escalar a uma razão constante de 2,1 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, determine o tempo necessário para ele alcançar uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. E qual a velocidade escalar nesse instante? Ok? Então, vamos lá. O que o problema pede, né, é qual o tempo necessário, tá, para ele alcançar uma aceleração, né, quando essa aceleração aqui for 2,4 metros por segundo ao quadrado. Okay? Eu quero saber o tempo para ele chegar a essa aceleração. O que o problema dá, ele dá a componente tangencial, não é isso? Porque ele fala, ó, que ele se move a uma velocidade escalar que está aumentando, ó, sua velocidade aumenta a uma razão constante de 2,1 metros por segundo ao quadrado, de modo que A é igual a 2,1, a componente tangencial é 2,1 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui, a aceleração tangencial é 2,1 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, ele me dá esse dado aí da aceleração tangencial. Tá? E aí, ele quer saber o tempo necessário para que ele chegue a uma velocidade resultante, uma aceleração resultante de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Para isso, pessoal, o que nós precisamos fazer? Determinar também a componente normal. A componente normal é V ao quadrado sobre o raio. O raio nós temos, a velocidade não. Por quê? Porque definindo isso, nós podemos falar que A é igual a raiz, não é isso? De AT ao quadrado mais AN ao quadrado. Então, se eu fizer A igual a 2,4 e definir, né? Vamos fazer isso depois, e definir essas duas variáveis, eu defino esse tempo necessário. Mas para isso, eu vou precisar de colocar, né, a n em função de t, porque o AT é constante, né? O AT não vai ser uma função de t. Quem pode ser função de t aqui é o AN, né? Por quê? Porque, vejam, o AN, a componente normal, é velocidade sobre o raio. O raio nós temos, o raio é, nesse caso, 90 metros. Tá ali, o raio é dado. Só que quem é essa velocidade? Vejam, a gente sabe que a aceleração tangencial, ela vale dv dt, né? Ela vale dv dt. Então eu posso falar que dv dt é 2,1. É igual a 2,1. E aí eu posso aplicar aqui o princípio de integral e falar que dv, né, já que isso é uma equação diferencial, é igual a 2,1 dt. Se eu aplicar uma integral desse lado e uma integral desse lado, eu posso escrever v como uma função de t. Ok? Aí, se eu escrever no v como uma função de t, o meu AN aqui vai ficar como uma função de t. Então, como condições iniciais para aplicar essa integral, a gente sabe que em t igual a zero, v igual a zero. Por quê? Porque ele fala que ele parte do repouso. Ok? Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Para um instante de tempo t qualquer, qual será a velocidade
desse carro. Então, a integral desse lado esquerdo vai dar v, e a integral do lado direito vai ser 2,1 dt é 2,1 t, né? Porque se eu substituir o limite inferior, isso fica zero, ok? Então, vejam que eu escrevi a velocidade como uma função do tempo. V é igual a 2,1 t metros por segundo. Aí, a gente pode voltar aqui e a gente sabe que V, então, é 2,1 t. Nesse caso, ao quadrado, porque o V ali está ao quadrado. Isso vai resultar numa aceleração de 0,049 t ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração normal. Então vejam agora que a aceleração normal ela foi posta como uma função do tempo, ok? E aí nós podemos pegar essa equação aqui agora, tá? Nós podemos pegar essa equação aqui agora e definir qual é essa aceleração. Por quê? Porque agora a gente pode fazer o seguinte, ó, pode falar que A é igual a, tem que ser 2,4, não é isso? Ele quer saber o tempo necessário para quando A for igual a 2,4. Então, posso falar que 2,4 é igual a raiz de AT ao quadrado, AT é 2,1, mais AN ao quadrado. AN é 0,049 t ao quadrado, tudo isso ao quadrado de novo, não é isso? Então, pessoal, nós podemos agora, né, para tirar essa raiz aqui, vamos levar toda a equação ao quadrado, e levando a equação por completo ao quadrado, eu vou ter 2,4 ao quadrado, e aí, levando esse lado direito da equação, eu vou sumir com a raiz, né, porque se eu levar ao quadrado aqui, eu corto a raiz, então vai ficar 2,1 ao quadrado, mais 0,049 t ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado de novo, ok? E aí, a gente vai ter o seguinte, 2,4 ao quadrado igual a 2,1 ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado vai dar isso, 0,02401 t à quarta. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter que ter, né, o tempo t vai ser 2,4 ao quadrado menos 2,1 ao quadrado dividido por isso daqui, tudo isso elevado a 1/4, né? Porque o t está à quarta, passa aqui elevado a 1/4. Isso vai resultar num tempo de aproximadamente 4,87 segundos. Então, essa é uma das respostas do problema, né? Porque ele pede o tempo necessário para alcançar a aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. E, além disso, qual é a velocidade escalar nesse instante? Então, a gente pode pegar aqui ainda, né? E já que a gente definiu já a função da velocidade está aqui, né? Definimos a velocidade como uma função do tempo, que é 2,1 t, a gente pode falar que a velocidade é 2,1 vezes 4,87, ou seja, a velocidade escalar nesse instante, ou seja, quando a aceleração é 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, 2,1 vezes 4,87 vai dar 10,2 metros por segundo. Essa é a velocidade para quando a aceleração é
2,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então está resolvido aí esse exemplo. Bom, por fim, temos aqui, né, o exemplo 1.15 a respeito de coordenadas normal e tangencial. E aí nós temos o seguinte enunciado: as caixas mostradas na figura deslocam-se ao longo do transportador industrial. Se uma caixa parte do repouso em A e aumenta sua velocidade escalar de tal maneira que a aceleração tangencial é 0,2 metros por segundo ao quadrado, em que t é dado em segundos, determine a intensidade da aceleração quando ele chega ao ponto B. Ou seja, eu quero saber, né, eu tenho aqui o ponto B, aí eu vou ter uma aceleração tangencial e uma aceleração normal. Nesse instante, eu quero saber a intensidade do vetor aceleração quando ele está aqui no ponto B. É isso que o problema pede. E aí, nós temos o seguinte, né? Nós sabemos que isso daqui é uma soma vetorial, e aí nós temos a aceleração tangencial, né? A aceleração tangencial é dv dt, e a aceleração normal é v ao quadrado sobre ρ. Ok? Nós já conhecemos isso aí. Então, para definir a aceleração, nós precisamos conhecer a aceleração tangencial nesse instante e a aceleração normal nesse instante. E aí, o que o problema me dá? Ele me dá a aceleração tangencial como uma função do tempo. Ele fala que a aceleração tangencial é 0,2t. Tá? Então, vejam que eu vou precisar, eu não sei em qual instante de tempo essa caixa chega no ponto B. Então, a primeira coisa é definir isso, né? Definir em qual instante de tempo essa caixa sai de A, né? Em quanto tempo ela demora para sair de A e chegar em B. Ok? A única coisa que eu conheço é essa distância total aqui, né? Eu conheço essa distância S aqui, né? Percorrida, ó. Isso aqui eu posso calcular, ok? Essa distância S aqui. Posso calcular perfeitamente, né? Vamos começar por isso. Por quê? Porque, não, vejam, vamos começar de outra forma. Vamos analisar aqui o seguinte. Se eu tenho a aceleração como uma função do tempo, eu posso definir a velocidade com a aceleração do tempo. Porque a aceleração tangencial é dv dt. Então, eu posso falar que dv dt é 0,2t. E aí, visto que isso é uma equação diferencial, eu posso falar que dv é 0,2t dt e aplicar uma integral em ambos os lados, né? Com condições iniciais, e ele fala que ela parte do repouso, né? Então eu tenho aqui já a condição inicial, que a velocidade é zero para t igual a zero. Então, para um instante de tempo t qualquer, eu posso definir a velocidade v, né? A integral desse lado é o próprio v, e a integral desse outro lado, a integral de 0,2 dt é 0,2t ao quadrado sobre 2, né? Porque a hora que eu substituir o limite inferior, isso vai zerar. Então, v é 0,1t ao quadrado. Vejam que eu escrevi agora a velocidade como uma função do tempo, né? Isso aqui em metros por segundo. Velocidade como uma função do tempo. E aí, observando que eu tenho essa distância, se eu descrever a posição como uma função do tempo, eu consigo determinar o tempo necessário para que a caixa saia de A e chegue em B, porque eu tenho a distância, então eu calculo esse tempo. Então, tendo a velocidade como uma função do tempo, eu posso falar que V, né? A gente sabe que V é um ds dt, então eu posso falar que ds dt é 0,1t ao quadrado, ok? É 0,1t ao quadrado, e aí de novo, né, visto que isso é uma equação diferencial, eu posso falar que ds é igual a 0,1
t ao quadrado dt, aplicar uma integral, né? Para t igual a zero, s é igual a zero, né? Porque eu estou tomando como referência isso daqui, então vou falar que a posição aqui é zero, ok? Então, para um instante de tempo t qualquer, eu posso definir a posição s. Então, essa integral, o lado direito, o lado esquerdo vai dar o próprio s, eu posso falar que s é igual, e a integral de 0,1t ao quadrado dt é 0,1t ao cubo sobre 3. Então, vejam que eu obtive s como um f de t. E aí, tendo s como um f de t, eu posso definir o tempo necessário para a partícula fazer esse deslocamento S e chegar a B. Então, aqui nós podemos falar que T, né, vai ser 3 vezes S sobre 0,1, tudo isso elevado a 1/3. Ou seja, T, o tempo necessário, vai ser 3 vezes S, e aí vamos calcular esse valor de S aqui. Vejam que S, né, vou pegar S como o deslocamento, né, vamos calcular o SB aqui em relação a SA, né, esse SB menos SA, tá, SB menos SA, que é o próprio S aqui da equação, que é o deslocamento total. Vamos deixar S para não confundir, né, vamos tomar S aqui como se fosse esse deslocamento total. Esse valor de S, ele é esse comprimento linear, que é 3, mas vejam que isso daqui é 1/4 de um círculo, né? Vejam que isso daqui, ó, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar isso aqui é 1/4 de uma circunferência, né? Se eu sei o raio da circunferência, eu posso calcular o perímetro dela. Então, o perímetro da circunferência é 2πr, né? O perímetro me dá o comprimento total da circunferência. Só que como eu quero só 1/4 desse comprimento, eu vou dividir o perímetro por 4. Ok? Então, S vai ser 3 mais 2π vezes o raio, que é 2, dividido por 4. Isso equivale a uma distância S de 6,142 metros. Tá bom? Então, tendo essa distância S, eu calculo o tempo necessário aqui, ó. O tempo vai ser 3 vezes 6,142 dividido por 0,1, tudo isso elevado a 1/3. Isso vai resultar num tempo, né, de A até B, um tempo de 5,69 segundos. E aí, pessoal, agora o problema, a solução fica simples. Por quê? Porque eu preciso de definir a minha aceleração tangencial, que é uma função do tempo, e preciso resolver a minha aceleração normal, onde V também é uma função do tempo. Já que eu tenho tempo, eu defino essas componentes. E aí vamos lá, a aceleração, então, tangencial, que é 0,2t, vai ser 0,2 vezes 5,69. Então, isso daqui vai resultar numa aceleração tangencial de 1,138 metros por segundo ao quadrado. A aceleração normal, eu dependo de calcular o valor de V primeiro, né? Como que eu calculo o valor de V? Vamos voltar aqui, vou colocar de outra cor para vocês. Se V é 0,1t ao quadrado, o V
para quando T, né? Ou melhor, o V, para quando o B estiver nesse ponto, para quando a caixa estiver no ponto B, basta substituir o valor de T. Então, o V vai ser 0,1 vezes T ao quadrado, vezes 5,69 ao quadrado. Ok? Isso vai dar uma velocidade de 3,238 metros por segundo. Ok? E aí, essa velocidade é a velocidade para quando a caixa está lá em B. Então, eu calculo aqui a aceleração normal, já que eu conheço a velocidade. Então, a aceleração normal, que é v ao quadrado sobre ρ, vai ser o quê? Vai ser 3,238 ao quadrado sobre o raio, que é 2. Isso vai resultar numa aceleração normal de 5,242 metros por segundo ao quadrado. Aí eu consigo calcular esse vetor A, né? O vetor A é raiz de AT ao quadrado, 1,138 ao quadrado, mais a N ao quadrado, 5,242 ao quadrado. Isso resulta numa aceleração de 5,36 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a resposta do problema. A aceleração quando ele está lá em B. Ok? Então, finalizamos aí o estudo das coordenadas normal e tangencial.